Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Muito feliz por termos alcançado esse hábito de nos reunir, de nos encontrar, de nos aproximar. Como poderemos alcançar o amor ao próximo se não nos aproximarmos? Não poderíamos amar o próximo sem o próximo. Não poderíamos amar por ausência, por falta de próximo. Ampliar, expandir, todas as maneiras de evolução passam por nos aproximar. No sentido físico, claro que não apenas, mas também nos aproximar afetivamente. É isso que nós vamos estudar um pouco mais. Jesus disse que o maior mandamento, o maior sentido, o princípio profundo da vida é o amor, a ponto de dizer que o próprio Deus é amor. Então não há matéria mais importante para o nosso estudo. Os níveis escolares, todas as ciências, todas as disciplinas, em todo o processo educativo humano, tinha que conter uma grande quantidade de horas voltadas ao amor. Basta ver através da história que os maiores conhecimentos, as maiores energias, as maiores tecnologias surgidas na história humana, com a ausência de amor, se transformaram em violência, em ódio, em guerra. Não foi o próprio Paulo, certamente inspirado por Jesus, em conexão direta com o Mestre, que disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria? Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, desse o meu próprio corpo em sacrifício, se eu não tivesse amor eu nada seria? Você pode ser o maior artista, o maior cientista, o maior médium, o maior paranormal, o maior filósofo. Se todo o conhecimento da Terra alguém possuir e não tiver amor, ele não apenas não terá realizado uma evolução, mas estará em enorme perigo. Atribui-se, por exemplo, a Marco Polo a primeira viagem à China. Atribui-se à China a invenção dos fogos de artifício. Imagine Marco Polo há milênios atrás, ou há séculos atrás, se defrontando pela primeira vez com os fogos de artifício. Imagine um primeiro ser humano que viu os fogos de artifício e, sem amor, imaginou a arma de fogo. Esse foi um momento crítico na história humana
Foi essa falta de amor que gerou a pior invenção em quantidade de mortes da nossa história: a pólvora. Vejam, meus amigos, a importância da falta de amor. Uma invenção muito mais simples, uma faca, que na mão de um cozinheiro é excelente instrumento de trabalho, sem amor torna-se morte na mão de um assassino. E assim a internet, e assim todos os meios de comunicação, todas as invenções. Com amor serão maravilhosas, sem amor serão morte. Você não concorda? Deixe as suas observações aí. Hoje nós vamos estudar esse mal. Estudar essa trajetória humana, essa evolução, como ela se dá, como o mal se caracteriza, como o bem se instalará. Vamos lá? Estamos no capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Um excelente material de estudo da vida, da humanidade, de estudo de nós mesmos, de estímulo à prática da transformação, à prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e a prática do bem. O subitem tem por nome egoísmo. E a pergunta 913, Kardec questiona o seguinte: qual é o pior de todos os vícios? E os espíritos dizem: já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Tome essa afirmativa como um desafio, não como um dogma, que eles não podem existir na fé raciocinada. Examine toda forma de violência, toda forma de imposição, todo o mal da história, da humanidade, do outro, todo o mal em si mesmo. Será que todo o mal tem origem no egoísmo? Pesquise, porque essa pesquisa é maravilhosa para a nossa evolução. Aqui os espíritos dizem claramente: já dissemos inúmeras vezes que o egoísmo é o pior de todos os vícios, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão no fundo de todos eles o egoísmo presente. O homem combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz. Enquanto não destruir a causa. Vejam os religiosos de todos os tempos e os seus votos. O voto de pobreza, o voto de castidade, as promessas, os pactos. Haverá mal no sexo? Haverá mal no dinheiro? Em si, claro que não. Senão Deus não permitiria. Então onde está o mal? Já que realmente muita doença se faz pelo sexo mal utilizado, muita violência se faz em busca do dinheiro. Analise, investigue. Continuam os espíritos respondendo: todos os esforços
devem ser direcionados para combater o egoísmo. Porque é nele que está a verdadeira chaga da sociedade. Não combatamos o sexo, não combatamos a pólvora, a energia nuclear, a internet. Não combatamos o dinheiro. Combatamos o que faz deles, o que transforma todas as tecnologias, todo o conhecimento em mal, que é o egoísmo. Aquele que quiser, continuam eles, se aproximar da perfeição moral já nesta vida, deve retirar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Vejam que força, que poder tem essa chaga da humanidade. Questão 914. Se a base do egoísmo é o interesse pessoal, não fica difícil extirpá-lo completamente do coração do homem? Um dia isso acontecerá? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos dizem: à medida que os homens se esclareçam sobre as coisas espirituais, eles passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Precisamos transformar todas as atividades, a arte, a filosofia, a ciência, a religião, em processos educativos. Vejam que proposição interessante. Para muito além, é claro, de português, matemática, ciências, a evolução, a educação em cura do egoísmo, em avanço ao amor, deve ser a nossa preocupação central das instituições e pessoal para bem dirigirmos nossa evolução. Questão 915. Se o egoísmo é inseparável da espécie humana, ele não será sempre um obstáculo para que o bem se instale de forma absoluta na Terra? Vejam como é forte a idolatria ao mal. Kardec aqui dá ares de eternidade, dá ares de naturalização, de inevitabilidade do egoísmo. Será o mal assim tão poderoso? Será ele sempre um obstáculo para que o bem se instale de forma absoluta na Terra? Dizem os espíritos: é certo que o egoísmo é o maior mal dos homens. E ele se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra, e não à humanidade como um todo. Não há por que situar o egoísmo na essência humana. Muito pelo contrário, nós na essência somos deuses, e sendo deuses, na essência somos amor. O egoísmo é uma chaga, mas é uma chaga temporária, que, estudado em essência, veremos ser muito próximo do instinto. O instinto é muito reducionista, ele amesquinha a vida. O instinto reparte todas as forças, todos os seres, todas as situações entre aquilo que me favorece e aquilo que me desfavorece.
fazendo com que o animal reaja, ataque ou fuja, se distancie de tudo aquilo que o desfavorece e busque, se aproxime de tudo aquilo que o favorece. Não é um instinto muito próximo do egoísmo? Não será o egoísmo uma pequena, muito pequena sofisticação ocorrida no ser humano quando ele passa, assim que ele evolui do reino animal? Não será da herança animal que nós recebemos, do instinto que nós geramos o egoísmo, nós homens primitivos? É certo que o egoísmo é o maior mal dos homens e eles se deve à inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra, e não à humanidade em si, e não à humanidade como um todo. Ora, depurando-se através das sucessivas encarnações, os espíritos perdem o egoísmo, assim como as demais impurezas. A Terra já não possui alguns homens livres do egoísmo e praticando a caridade? Jesus não foi o exemplo maior deles? Buda não abriu mão do interesse pessoal? Francisco de Assis não abriu mão do interesse pessoal para viver exercícios de caridade, de amor? Existem muito mais homens assim do que se pode imaginar. Olha o que os espíritos falam. Entretanto, eles são pouco conhecidos, porque a verdadeira virtude procura não se colocar em evidência. Se existir um homem, por que não existirão 10? Se existirem 10, por que não existirão 1000? E assim por diante. Espelho da nossa inferioridade é a nossa própria história, que valoriza os detentores de poder material, de poder financeiro, de poder político. No máximo, os descobridores, deixando de lado quase sempre os praticantes do bem, os praticantes do amor. Há pouquíssimas referências entre os historiadores sobre Francisco de Assis. Pouquíssimas sobre Jesus. Mas Gengis Khan, César, Napoleão Bonaparte, os grandes assassinos da humanidade, Adolf Hitler, esses recebem livros e mais livros, teses e mais teses. Esse recebe grande atenção da humanidade em todos os tempos. E mesmo dos homens mais puros, dos homens que abandonaram seus interesses, foram feitas instituições como as instituições cristãs, altamente interesseiras, devotadas aos poderes materiais, à prosperidade material, ao poder político. Não é evidente isso? Questão 916, a última de hoje. O egoísmo, ao invés de diminuir, cresce com a civilização que parece alimentá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir a consequência? Como uma sociedade egoísta poderá vencer o egoísmo?
Importantíssima questão, não é? Vejamos a resposta. Quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna. É preciso que o egoísmo cause muito mal para que as pessoas compreendam a necessidade de extingui-lo. Por isso tanta dor na terra. Por isso a manutenção das guerras, a manutenção da exploração entre as classes sociais, a opressão às mulheres, aos negros. Por isso toda espécie de opressão, violência e de mal existe na terra. Vejam o caso de um viciado. O alcoólatra precisa do vexame. O drogado precisa da overdose. É preciso muitíssimas vezes irmos fundo, sofrermos muito com os problemas, para admitirmos que somos viciados, que temos um problema. Condição fundamental de nos livrarmos do problema, de nos curarmos. Só sei que nada sei, disse Sócrates, só quando temos diagnosticado a nossa ignorância, nos abrimos para o aprendizado. Primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, somente quando nos admitimos viciados, começa a nossa cura. Não é óbvio isso? Então, muitas vezes, é preciso que cause muito mal, que o egoísmo cause muito mal, para que as pessoas compreendam a necessidade de extingui-lo. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo, que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Comparemos o egoísmo com uma estreiteza de visão muito grande. Um óculos muito limitador, com uma cor muito intensa, com um grau muito intenso, que distorce completamente o nosso contato com a realidade. Imaginemos o egoísmo como esse óculos. O que nos fará expandir a nossa visão? O que fará com que nós saiamos da ilusão de que a nossa visão é a única verdade? A nossa necessidade de atestar, de impor a supremacia do nosso ponto de vista sobre todos os demais. Como vencer o egoísmo? Jesus nos deu a chave, colocando-nos no lugar dos outros. Hoje a ciência do comportamento atesta que a empatia é a fabulosa ferramenta de expansão da consciência. Faça ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. A compaixão, a caridade, a empatia, o serviço não são atributos dos santos, mas apenas dos lúcidos. Todo aquele que adquirir um mínimo de lucidez sobre a fonte de todo o mal, sobre o mecanismo de conquista do bem, que é a compaixão, que é a empatia, que é o serviço, todo esse entenderá que a cada vez que nos aproximamos, que nos colocamos no lugar dos outros, expande-se um pouco mais o nosso ponto de vista, alarga-se o nosso campo de visão. Que maravilha
é quando um homem coloca-se no lugar da mulher. Como ele ganha, como ele se expande. Que maravilha que é quando um rico coloca-se no lugar do pobre. Não é? Quando membro de uma cultura brasileira, por exemplo, coloca-se no lugar dos japoneses, como ele aprende, e vice-versa, é claro. Quando membro de uma religião, de uma ideologia, de uma filosofia, se coloca no lugar do outro, como ele ganha. Vejam os imensos ganhos da caridade, do serviço compassivo. Quando entendermos isso, quando percebemos que a caridade não é atributo dos santos e dos puros, mas sim dos lúcidos, percebendo nela uma ferramenta de expansão da consciência que deve ser praticada com todos os reinos, ou seja, com as plantas, com os animais, com todos os seres, especialmente com os diferentes da sua raça, com os diferentes do seu sexo, com os diferentes da sua cultura, com os diferentes da sua ideologia, da sua religião, da sua profissão, da sua arte. Que tudo isso vivido com humildade, com compaixão, com busca pelo serviço, pelo ser útil, nos expandirá maravilhosamente a consciência. O resto, toda a evolução, estará muito bem encaminhada. Vejam que convite maravilhoso. Quando os homens tiverem se libertado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Quando isso ocorrer, o forte apoiará o fraco e não mais será o seu opressor. Também não veremos mais homens desprovidos do necessário, a chaga da miséria, da pobreza. Porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Que maravilha, não é? Compreendermos que a nossa trajetória não vai do mal ao bem, a evolução não vai do mal ao bem, vai da estreiteza, do egoísmo, até a amplitude do amor. Que essa compreensão nos estimule, nos expanda, nos faça amar o próximo como a nós mesmos. Muito bom. Vejamos o que nos dizem a saudação dos amigos que estão conosco. Marineide, boa tarde. Camila, boa tarde. Sérgio Marques, boa tarde. Mônica Silva enviando as suas vibrações de cura para o nosso amigo Jai Gomes, expandindo também, remetendo as nossas energias para encarnados e desencarnados, que todos nós nos lembremos e sirvamos os nossos conhecidos que estão em dificuldade. Também no meu coração existem hoje especialmente dois, Aline e seu irmão André, que eles recebam a nossa luz também. Mônica também deseja que essa luz se expanda a todas as vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Lúcia Galvão, Mônica Silva, Nirka Jazeira, Domingos Natalo, Andréa Santos e Adelaide Dias se confraternizam, se saúdam, se reconhecem, se abraçam nesse nosso espaço.
estimulo a cada um de vocês a analisar o conteúdo dessa nossa conversa. E se você entender como eu, que ele pode servir, que ele pode ser útil, expanda, compartilhe, espalhe. Espalhe o bem. Espalhe a compreensão do bem. E isso certamente lhe fará, nos fará muito bem. Graças a Deus, paz e luz para todos. Amanhã continuaremos o nosso estudo. Venha conosco, estejamos juntos nesse estudo fundamental para esse momento das nossas vidas. Até amanhã.